Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Último domingo de maio e nós estamos terminando hoje o tema família e podemos pensar em vários assuntos durante todo esse mês e poder celebrar a bênção, né, da família, né, irmãos? Como é bom viver em família. Que coisa boa é a nossa família. E, independente das diferenças que existem, né, entre cada um, de personalidades, mas como é bom, né, viver em família. Coisa boa é família. Família é boa porque é um projeto de Deus. Por isso que é uma coisa boa. Por isso que família nos ensina a viver, família nos ensina a crescer. E nós queremos pensar nesse último tema, nesse último domingo de maio, sobre família, projeto de Deus. Então, uma família abençoada, uma família restaurada, uma família feliz, como vimos, é o projeto de Deus. A família tem que ser aquilo que Deus a projetou para ser. Então, uma família é formada de um homem, é formada por uma mulher, que geram filhos, essa família projetada por Deus. Tem outros projetos familiares aí no mundo, cada hora surge uma definição nova de família, mas a família, projeto de Deus, soberano, todo-poderoso, sábio, é a união de um homem e de uma mulher. Então, família é o que Deus diz que ela é, e não que o mundo a tornou. E você vê a confusão que existe no mundo hoje, né? Definições de família, definições de gênero. Então, veja, se existem tantas definições de gênero, haverá, consequentemente, definições diferentes de famílias. Infelizmente, muitas famílias preferem perpetuar as mentiras, né, do diabo do que se firmar na verdade de Deus, daquele que a projetou, daquele que a definiu, daquele que a abençoa e a faz prosperar. Então, nesse mundo não existe família perfeita, não é? Não existe família perfeita nesse mundo. Mas nem por isso ela deixa de ser a família que nós amamos, a família que é boa, a família que nós temos prazer em estar, a família que nós temos prazer em fazer crescer. Então, que Deus possa abençoar cada lar representado aqui, que nós lutemos por nossas famílias. A família projetada por Deus envolve certos aspectos. A família projetada por Deus, ela tem que observar certos princípios. Uma família, ela precisa se adequar à palavra de Deus. Existem coisas essenciais que não podem deixar de serem observadas, não é? Seguidas, abraçadas pela família, pelo homem, pela mulher, pelos filhos. Então, algumas coisas essenciais que devem estar presentes na vida familiar, pensando nas partes, né? Pensando no homem, pensando na mulher, pensando nos filhos, coisas que precisam estar presentes, coisas essenciais na vida do lar. Primeiramente, o marido deve amar sua esposa e liderar a sua casa. Efésios capítulo 5, vamos ler esse texto. Isso é algo que tem que estar presente, não é? É algo essencial na vida da família. O marido deve amar a esposa e liderar a sua casa. Efésios 5, do 22 ao 25, e depois o versículo 33. Não tem como abrir mão dessas coisas. Porque se você abre mão desse princípio, você começa a trazer um declínio para a sua casa, para a sua família. Ok? Então, são os papéis que devem ser desempenhados. E não podemos abrir mão. É como pegar um carro e fazer uma longa viagem sem fazer revisão. Não precisa. Vai dar tudo certo. Não é? Você não sabe como é que está o nível de óleo, você não sabe como é que está o nível de água, você não sabe como é que está o nível a situação da suspensão.
se você nem olhou se os pneus estão em ordem ou não. Ou seja, viver em família negligenciando esses princípios é como você entrar no automóvel sem nenhuma revisão, nenhum tipo de segurança. É contar com a sorte. Olha o que diz Efésios 5, 22 a 25. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, Paulo resume no versículo 33 o relacionamento de Cristo como cabeça da igreja, igreja submissa ao seu cabeça, que é Cristo. E Paulo resume o amor sacrificial de Cristo para com a igreja, um amor que deve ser recebido como modelo para que o homem ame a sua esposa. Mas jamais o homem vai amar a esposa como Cristo ama a igreja, porque Cristo é perfeito, e o amor dele é perfeito, o amor dele não falha, e o amor do marido, mesmo que tenha que ser semelhante ao de Cristo, vai ser um amor imperfeito e o marido vai falhar. Então Paulo, ele resume essa ideia no versículo 33, quando ele diz: não obstante, vós cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Olha que interessante, Paulo não diz, no resumo, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Aí Paulo vai fechar e dizendo, ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Porque você, homem, eu como marido, não vou conseguir amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Porque o amor dele é perfeito. Mas eu preciso amar a minha esposa como eu amo a mim mesmo. E Jesus Cristo disse que ninguém odeia a sua própria carne, né? Antes, ama, cuida dela. Foi Cristo ou foi Paulo? Agora me deu a confusão. Mas a verdade é que nós nos amamos. E devemos amar a nossa esposa como amamos a nós mesmos. É verdade que há um perigo grande aí, porque tem pessoas que se amam de uma maneira muito estranha. Fazem mal a si mesmo. Não é nesse sentido que a Escritura está falando. A verdade é que nós temos que ter o amor de Cristo como exemplo para nós, homens. E nos sacrificar, sim, por nossas esposas, amá-la, nos sacrificar por ela, ser como Cristo, à medida das nossas forças. E a esposa respeite o marido. Você percebe que esse versículo ele abrange tudo o que acontece no mundo hoje, né? Por que acontece os divórcios? Por que acontece a violência no lar? É o papel do marido e da esposa sendo negligenciado, sendo ignorado, sendo desprezado. E gera todo esse mal, toda essa violência, toda essa tristeza. Então o marido deve amar sua esposa, liderar a sua casa. O amor é sacrificial. A liderança do marido deve ser uma liderança servil, uma liderança realmente sacrificial, uma liderança cheia de benignidade, uma liderança cheia de alegria, uma liderança cheia de bondade. Nós maridos não podemos receber essa responsabilidade como peso. O marido não pode enxergar o seu papel no lar como uma coisa pesada, uma coisa, pejorativamente falando, sacrificante. O que deve ser sacrificial é a minha entrega. Me entrega pela minha casa, me entrega pela minha esposa, pelos meus filhos. Deve ser sacrificial. Ou seja, eu estou pronto para pagar o preço, eu estou pronto para sofrer, para ver a minha família feliz, para ver a minha família sendo abençoada. Eu estou pronto, eu estou disposto. E não aquela ideia, nossa, é tão difícil, é tão pesado. Isso não pode acontecer, porque Deus nos dá a capacidade e toda essa liderança deve ser motivada pelo amor, pela bondade. Olha o que diz 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeira Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento.
e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esposa, como uma parte mais frágil. Se a sua esposa não é lutadora de UFC, MMA, você tem que tratá-la assim. Agora, se ela é lutadora de UFC, aí é igual, né? Está no mesmo nível. Brincadeira, mas a Bíblia diz que a mulher é mais frágil. E a mulher precisa entender isso não como uma ofensa. E como assim? Que frágil, né? Muita mulher que não gosta dessa ideia de fragilidade. Mas não é frágil no sentido de fraqueza. É frágil no sentido de característica, de arquitetura. Deus fez a mulher diferente do homem, não é? E o homem precisa tratá-la de forma diferente, com essa beleza que Deus criou, considerando essa beleza que Deus criou, as características que Deus criou na mulher que é diferente, não é, no homem. Então, meus queridos, é tão importante que a forma como nós tratamos nossa esposa vai definir o nosso nível de intimidade com Deus, nossa relação com Deus. Não é possível ter comunhão com Deus quando em casa nós estamos em atrito com o nosso cônjuge, quando estamos em desavença, quando estamos sendo negligentes com o nosso papel de marido. Um outro ponto essencial que não pode faltar na casa é que a esposa deve respeitar o marido, não é? Como foi lido já em Efésios. Ter esse papel diferenciado no lar. Isso é muito importante. A gente sabe que no mundo o peso sobre a mulher hoje é maior do que era no passado, não é? Elas trabalham fora, elas ocupam posições também de liderança, elas têm uma agenda também cheia, e é difícil esse papel bíblico da mulher ser alcançado devido a essas características de hoje. Por isso que ainda mais o homem não pode, tem que ser discernimento, que nós vemos em Pedro, o marido tem que ter discernimento e entender. Minha esposa, ela precisa ainda mais da minha ajuda no lar, devido ao papel que ela desempenha fora do lar. O homem não pode esperar que a mulher cumpra todo o seu papel no lar, não é? Sem que ele a ajude, já que ela tem dividido o seu tempo com outras atividades que são necessárias para trazer uma segurança, estabilidade, sustento para a família. Ok? Temos que ter todo esse cuidado. Outro ponto importante que não pode faltar em relação aos filhos. Os filhos devem obedecer seus pais, porque isso é justo. Vamos ler Efésios 6, de 1 a 4. 3 elementos que não podem faltar numa família. Marido, amar a esposa e liderar sua casa. Isso não quer dizer que a esposa não tem voz em casa, ok? Não é isso. Mas é a responsabilidade do marido. A esposa deve, então, respeitar. E os filhos devem, então, também obedecer. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a correção do pai e da mãe é baseado na admoestação do Senhor. A disciplina do pai e da mãe, ela tem como gabarito a palavra de Deus. Eu preciso encontrar na Escritura Sagrada os argumentos, eu preciso encontrar nas Escrituras Sagradas a base para dizer para o meu filho fazer ou não fazer tal coisa, se comportar ou não se comportar de tal jeito, seguir por esse caminho ou não. Ou seja, a admoestação do Senhor eu mostro para ele que, biblicamente, a conduta dele deve ser corrigida por isso, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. É a admoestação do Senhor. Nesse sentido, você evita, então, que o filho se ire, porque você não está
usando a sua imaginação, você não está colocando a sua vontade, você não está colocando os seus argumentos, mas sim os argumentos da palavra de Deus. Como que um filho vai se irar, né, contra o que Deus diz? Pode até acontecer, mas a coisa muda de figura. Está irado, se irar contra o pai e contra a mãe, por um ato arbitrário, é uma coisa. Se irar pelo que a palavra de Deus diz, é outra história. Então isso muda o ambiente. Quando nós temos a sabedoria e o discernimento para guiar nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É lógico que a Bíblia, ela não nos dá de mão beijada, né? O que fazer quando meu filho agir assim, né? Você vai lá e procura. O que fazer quando, como no Google? Não, a Bíblia não é um Google. Ela nos dá princípios, ela nos dá sabedoria, ela não nos deixa sem respostas. E guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos sim ter e temos tudo o que nós precisamos para educar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, uma família para ser boa, feliz, ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa seguir esses elementos aqui. Ela não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Marido amar a esposa de maneira sacrificial, liderar a sua casa. A esposa ter essa postura, essa atitude de aceitar essa liderança do marido, de respeitá-lo. A mulher não precisa de um mandamento para amar o marido. Você vê, o mandamento para amar é direcionado para o homem. Marido, amai a vossa esposa. Não existe mandamento. Mulheres, amem seus maridos. Porque a mulher, a gente pode deduzir que a mulher, ela tem já em si esse amor pelo marido. Esse amor sacrificial pelo marido. E nós, maridos, às vezes, perdemos isso. Porque negligenciamos a nossa parte. E os filhos, algo que não pode faltar de forma nenhuma, essa obediência, essa honra aos pais. Porque se uma das partes começa a negligenciar isso, a coisa desanda, né? Como diz no popular, desanda. A coisa já é difícil, porque nós somos imperfeitos. Imagine quando nós começamos a negligenciar essas atitudes essenciais, fundamentais. Aí fica muito difícil. Toda vez que nós negligenciamos algo desse tipo aqui, nós estamos abrindo a brecha para Satanás entrar em nossa casa. Nós abrimos brecha para que o inimigo comece a bagunçar, a usar tudo isso para lançar uns contra os outros. Irmãos, a batalha espiritual não é brincadeira. A gente acha que o inimigo está lá tranquilo, quietinho no canto dele. Jesus Cristo disse que o diabo ele não descansa. Ele não descansa. Então não pense que a nossa família está protegida. Satanás não está nem aí para minha casa, para minha família. Ele está só esperando uma oportunidade. Ok? Então nós precisamos ficar atentos sempre, vigiar e orar o tempo inteiro, para não cair em tentação. Uma outra questão aqui é que a família, ela precisa, então, depender de Deus e da palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, um texto bem conhecido, não é? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Dependência de Deus em todo momento, da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A família, ela começa com Deus, e Deus tem as soluções para os problemas familiares. Deus é expert em família porque a família foi projetada por Ele. Quando você cria uma coisa, você é o gênio daquela coisa. Você sabe tudo ali. Você sabe tudo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Isso envolve a família. A família é uma grande e boa obra que Deus nos deu. O nosso ministério não começa na igreja, nosso ministério começa em casa.
É uma grande e boa obra que Deus nos deu. Todo o nosso esforço começa, então, no lar. E onde encontrar sabedoria, onde encontrar direção, onde encontrar as respostas? No manual daquele que projetou a família, Deus. O manual é a Escritura Sagrada. E precisamos nos debruçar na Escritura, buscar sabedoria nela diariamente, nos moldar o que a palavra de Deus nos diz, meditar nela. O salmista diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que na sua lei medita dia e noite. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa, no nosso andar pessoal e no nosso andar como cristão, no nosso andar como família. Meus irmãos, se amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos cumprir nossas tarefas. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, nós iremos nos empenhar para cumprir o nosso papel. Mateus 22, 37 nos traz esse versículo, essa importante ideia de que Deus deve ser o número 1 em nossas vidas. Mateus 22, 37. No versículo 36, foi perguntado a Jesus o seguinte, Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, as demais coisas serão fáceis de nós abrirmos mão. Por que eu não abro mão de tantas coisas que Deus quer que eu abra mão para me dedicar a algo melhor, para obedecê-lo? Por que eu não abro mão? Porque eu não estou amando a Deus acima daquela coisa, daquela determinada situação. Isso não é o privilégio de alguns, entre aspas, mas todos nós podemos dizer que não estou amando a Deus acima de todas as coisas. Ainda preciso crescer nisso. Talvez nesse mundo, vivendo nesse corpo sujeito ao pecado e às tentações, nós jamais venhamos a dizer com toda a convicção: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas uma outra questão é você colocar Deus fora das suas coisas, fora das minhas intenções, fora dos meus sonhos, fora dos meus objetivos. É preciso, então, ter essa consciência, essa realidade de entender que precisamos crescer nesse amor para com Deus. O apóstolo Pedro, ele foi confrontado em relação ao seu amor. Jesus Cristo disse para Pedro, após a crucificação, ele ressuscitou, Pedro traiu, e Jesus vai ao encontro de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E Pedro precisou dizer para Jesus que o amor dele era falho, mas Jesus o restaura mesmo assim. Então, nosso amor por Deus é falho, mas ainda assim Deus nos ama. O importante de tudo isso, irmãos, é que o amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional. Mesmo sendo traído, ele amou Pedro, restaurou Pedro. E mesmo nós também, de maneiras diferentes, o traindo, ele continua nos amando e nos restaurando e dizendo: olha, eu tenho uma obra para você, eu tenho um ministério para você. Esse ministério começa em casa. Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Quem cresceu na igreja batista deve ter passado por uma sala chamada Cordeirinhos de Jesus. Alguém já passou pelo Cordeirinhos de Jesus? Eu já passei. Só eu aqui? Também? É batista ou lá também tinha? Na Assembleia de Deus também tinha? Olha lá, é tudo irmão, tá? Só muda a denominação, mas olha só a ideia: Cordeirinhos de Jesus. Não é? Jesus disse: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Nossos cordeirinhos são nossos filhos. Nossos cordeirinhos é o nosso cônjuge. Nós temos que amar a Deus e nos colocar com alegria nesse ministério de apacentar. E esse apacentar começa em casa. Ok? Temos que ter muito cuidado
de não negligenciar o nosso ministério familiar. Então, o marido não terá problemas em amar a sua esposa e oferecer uma liderança saudável, se Deus for o número 1 em sua vida. A esposa não terá dificuldade em auxiliar seu esposo e respeitá-lo em tudo, se Deus for o número 1 dela. Os filhos trocarão a murmuração pela gratidão a Deus por ter pais sábios e tementes a Deus. Isso deve acontecer para que a família continue sendo esse projeto maravilhoso que Deus estabeleceu. Então, a família, irmãos, é o meio que Deus usa para tirar a atenção do homem de si mesmo e dividi-la com o próximo. Isso é tão importante porque eu considero que a minha família me mudou extremamente. Eu tenho tanto para mudar, mas a minha família me mudou. Por quê? É justamente isso. Eu vejo isso na minha vida, eu acho que você vê na sua. A família é o meio que Deus usa para tirar a atenção do homem de si mesmo e dividi-la com o outro. Já pensou se, eu falo por mim, se eu fosse solteiro, não estou nem aí com o próximo. A minha vida é minha, não tenho que dividi-la com ninguém. Meu salário é meu, não tenho que dividi-lo com ninguém. Eu não tenho responsabilidade com ninguém, é só comigo, com o meu bem-estar. Eu vou realizar meus sonhos, meus projetos pessoais. Uma vida egoísta, não é? Deus me livrou de uma vida totalmente egoísta, me colocando numa família. E eu creio piamente nisso aqui, que a família é o meio que Deus usa para tirar a atenção do homem de si mesmo e dividi-la com o próximo. Porque nós somos egoístas. Nós não temos esse amor natural para com o próximo. E nós aprendemos isso quando Deus nos coloca como agora um pai de família. Quando Deus nos coloca agora como um homem que fez uma aliança com uma mulher de uma só carne. De cuidar dela, de amá-la, de respeitá-la, de ser fiel. Você começa a aprender a viver como Deus criou o homem para viver. Quando você divide as suas atenções, sua vida com a outra pessoa. Foi por isso que Deus deu Eva para Adão. Estava faltando alguma coisa. Né? A gente pode negligenciar isso. Então, se um homem não constrói uma família para amar e cuidar, ele vai construir um Deus em si mesmo. Vai construir um Deus em si mesmo. Família é a maior expressão da realidade espiritual e eterna entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Quem vive em família já desfruta um pouco do céu na terra. Alguém pode dizer, você está maluco, pastor? Eu assisti um filme esses dias. Qual foi o nome do filme? Não lembro o nome. Aí, uma cena do filme. Você vê nos filmes o que o espírito, né, o que é tendência no mundo. Aí, no filme, a secretária fala para o chefe, sua esposa está na linha, posso passar? Ele, de jeito nenhum. Ou seja, né, não quer falar com a esposa. Né? Maridos que não querem voltar para casa após o trabalho, vai para um outro lugar, vai para o bar, vai para algum lugar encontrar com os amigos, mas não quer voltar para casa. O ambiente da casa é um inferno. Não é? E você vê isso sendo retratado nos filmes, novelas, porque é o espírito que move o mundo, é esse espírito que diz para o crente, o quê? Você é bobo, você é trouxa. Você tem que viver a sua vida. Se sacrificar pela esposa, pela família, isso é coisa de maluco. Ou seja, pessoas que não têm Deus, quando olham para os padrões de Deus para o homem, acham loucura. Não é? A sabedoria de Deus para o homem é recebida como loucura. Mas nós cristãos que temos a mente de Cristo sabemos muito bem que isso aqui é poder de Deus, sabedoria de Deus, é bênção de Deus. Por isso que é verdade. Quando nós praticamos esses princípios no nosso lar, nós estamos vivendo um pouco do céu na terra. Quando eu amo a minha esposa, quando a esposa
responde com esse respeito, e os filhos em obediência. Irmãos, é um pouco do céu na terra. Né? E nós não sabemos como vai ser no céu. A gente só sabe que no céu ninguém se casa, e assim por diante, a gente já sabe disso. Como é que vai ser as famílias no céu? Não sei, mistério. Como é que vai ser essa relação de familiar no céu? A Bíblia não fala. Mas esse ambiente maravilhoso, irmãos, deve ser desfrutado. Eu vejo na vida de tantas famílias a alegria de estar juntos, mesmo não sendo perfeitos, mesmo tendo falhas. Imagine quando nós começarmos, então, a nos moldar ainda mais a palavra de Deus. Como fica o ambiente? Fica cada vez melhor, cada vez mais abençoado. Então, é uma responsabilidade do marido, uma responsabilidade da esposa, uma responsabilidade dos filhos. Não deixar fora coisas essenciais que contribuem de maneira fundamental para a felicidade no lar. Então, fiquemos de pé. Eu espero que você esteja disposto a viver assim. Espero que você esteja disposto a continuar investindo, a continuar lutando, a continuar demonstrando humildade quando você erra, quando eu erro. Não é? O pedir perdão restaura, não é? Os relacionamentos. O pedir perdão traz de volta a bênção de Deus para a vida da família, como isso é importante. Nós somos falhos, pecadores, mas nós temos os recursos de Deus para sempre trazer a bênção de Deus de volta para casa. Começa com arrependei-vos, perdoai-vos uns aos outros, continue lutando por sua casa, por sua família. Não abra mão do ministério que Deus te deu. Sejamos fiéis e responsáveis. Amém? Vamos orar. Pai querido, como é bom desfrutar da tua sabedoria, Senhor. Uma sabedoria que o mundo recebe como loucura, mas é vida para cada um de nós. É esperança, ela determina um futuro glorioso para aqueles que obedecem à tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a colocar a tua palavra em prática em nossas vidas, em nossas casas. A colocá-la em prática nos nossos relacionamentos como marido, como esposa, no trato com os filhos, dos filhos no trato com os pais. Ó Deus querido, sabemos que existem sim famílias que hoje estão divididas pelo divórcio, e o Senhor continua assim amando a cada um da mesma forma. O Senhor continua amando as famílias, independente do caminho que marido e mulher tomaram. E o Senhor tem conduzido suas vidas. O Senhor tem os abençoado. O teu ideal, muitas vezes, por falha nossa, não é atingido. Mas o teu amor não falha. O teu amor continua sendo incondicional. E o Senhor dá uma nova vida, assim, para aqueles que passaram por divórcios. Então, ó Pai, obrigado por tudo isso. Nós não estamos aqui para nos julgar. Nós estamos aqui para desfrutar da tua paz, da tua alegria, da tua bênção. Porque a todos nós tu tens dado, ó Deus, a oportunidade de crescer, de viver diferente, de nos moldar à tua vontade, a partir daquele momento, daquele estágio em que nós caímos. Ó Deus, essa é a tua fidelidade e justiça tão maravilhosa. Nos ajuda a te amar acima de todas as coisas, para que as demais coisas não sejam um peso e não sejam motivo de murmuração, mas de alegria para cada um de nós. Obrigado pelas famílias desta igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém.